O Senhor me pediu para tratar sobre esse texto. Eu quero começar a falar aqui a essa igreja, aos amados que estão pela internet, uma coisa que na verdade já fui vítima e hoje, atualmente, me incomoda demais. O entendimento de que poucos têm esse privilégio de compreender, de viver uma vida cristã verdadeira. Eu digo poucos no sentido de é uma minoria que entende que dentro de uma vida cristã, ou de uma vida com Cristo, existem elementos essenciais e importantes para o homem ter essa vida agradável com Deus, que está muito longe e distante de certos valores, conceitos e preceitos que os homens valorizam nesse mundo. O que poderia ser simples, acaba se tornando complicado, porque não há compreensão da palavra, não há uma interpretação correta. E esse privilégio de você entender o evangelho que Deus quer de você nesse momento, eu tenho para mim que essa igreja tem oferecido a vocês. Nós não temos uma religião, sequer uma tendência à religiosidade, mas uma orientação de como conduzirmos o processo messiânico de Jesus naquilo que nós estamos vendo agora, com base naquilo que ele ensinou e falou. Então, quando a gente entra nesse mérito, que eu vou falar hoje aqui, do não ao mundanismo, que é o que na verdade foi o apelo de João na sua pregação, muitos entendem que quando a gente fala do mundo e das coisas que estão no mundo, ou fala-se de evangelho, nós estamos criando um cárcere, onde as pessoas elas vão ser molestadas, com regras e obediência. O entendimento é que o evangelho é a forma correta de se viver com Deus. Diferente do que alguns pensam, que é um cárcere e uma privação de vida e de direitos. Realmente, há sacrifício numa vida por Jesus e numa vida pela fé? Sim, há sacrifícios. Mas não isso. Não anulação de direitos, nem anulação de felicidades e certas realizações. O que existe no Evangelho é o entendimento disso, do viver correto, do que agrada a Deus, e daquilo que, obviamente, Ele quer que o homem faça e do que Ele também não quer que o homem faça. Então, quando o Evangelho fala, ou entra no tema sobre o não mundanismo, a gente não está falando de um cárcere, sequer até um isolamento das coisas, do mundo, um isolamento social. Nós estamos falando do quê? De como conduzir o Evangelho que Jesus nos deu, como conduzir isso, vida e ministério, diante deste cenário, que envolve não só o mundo que Deus criou, como também o mundo sistêmico onde os homens governam e têm, obviamente, certas autonomias. Então, é desse privilégio que eu falo, de compreender o limite, entender o equilíbrio disso, saber realmente o que é pecado, o que é transgressão, e não, como muitos, partir para o exagero, para o extremo, por coisas que não têm valor, que não têm princípio, que não têm norma, que foram invenções humanas. Então, muita coisa que o pastor vou falar hoje aqui, que está direcionado para isso, para você realmente, como cristão, entender e compreender como conduzir o teu chamado com Cristo e a tua vida com Ele agora no que você se comprometeu. Amém? Então, quando diz não ao mundanismo, entenda, não se trata de isolamento e cárcere, mas de uma compreensão disso, da vida correta e da vida que agrada a Deus. Quando a gente entra no mérito da responsabilidade de uma conduta cristã, ou a responsabilidade com vida cristã, Jesus ele deu 2 pareceres, que eu vou tratar hoje aqui. E esses 2 que eu vou citar, que abrange vida e ministério na obra do cristão, a prioridade máxima disso é manter a relação com Cristo e acesso aos privilégios da graça. Ok? Quando a gente se prontifica a obedecer o que Jesus pede, o nosso objetivo com a obediência não é a superioridade contra o mal, nem a superioridade contra ou em relação à sociedade. Quando entramos no mérito da obediência,
da responsabilidade moral da conduta, o objetivo com isso, com essa apropriação, com essa obediência, é a aliança com Cristo e o acesso aos privilégios da sua graça e das suas promessas. Então nós não temos uma religião com obediência, sequer vínculos religiosos com que diz respeito à doutrina. O nosso objetivo é entender esse caminho que nos leva para Cristo. E vivermos esses privilégios sem sermos censurados, sem sermos apartados daquilo que Ele nos prometeu. E para isso existe obediência. Se você ler João 15, você vai ver que o Senhor deixa muito claro que a palavra que Ele nos deu por confiança para uma obediência, ela promove relação, unidade com Ele, aliança com Ele e frutos, evolução e progresso no que diz respeito ao Evangelho. Então não há uma conduta para o cristão estabelecida por Cristo, sim, mas o objetivo não é esse, a religião, mas que o Evangelho da vida do Cristo se cumpra nele, como seus propósitos também. Eu fui claro? Eu obedeço a palavra. Você pode até obedecer certas coisas que existem na Bíblia, mas não quer dizer que você tem uma aliança com Cristo por essa razão. Que esta obediência te levou a Ele. Talvez te levou a um outro lugar, da qual você está se gabando agora, da qual você está se autopromovendo. Moral é isso, ética é isso, na filosofia. É a autovalorização do homem e da sua também emancipação. Então, a obediência, no que diz respeito à conduta cristã, ela não tem este fim, ela não tem esse instrumento, ela não tem esse objetivo de promover o homem ou elevar o homem, mas dar a ele condição para ele se relacionar com Deus e que a dispensação da graça e da misericórdia chegue a ele, sem, obviamente, intervenções, sem separações. Amém. Então, qual de vocês aqui, algum dia, se prontificou a obedecer alguma coisa que Jesus tenha ensinado com o objetivo de alcançá-lo? Isso seria legítimo. E quantos de vocês aqui que não tiveram o objetivo de cumprir alguma norma, algum princípio do que está na Escritura, com este objetivo, com este fim, de se promover? Ou de alcançar com Deus algum interesse próprio, pessoal? Isso é fraude. É o troca-troca. Então é isso que eu quero deixar claro para vocês. Que o que vai ser pregado aqui nessa noite trata esse dever e esse compromisso do cristão de não se contaminar com o mundo e saber viver dentro dele, e que estas orientações, essas obediências são requisitos, sim, da relação e da participação do cristão com Cristo no que diz respeito à redenção, no que diz respeito à obra. Amém? Tá. E eu quero começar por esse ponto aqui. No que diz respeito já do que eu li com você na palavra. Quando fala do mundo, a gente entra numa obrigação, num dever científico de entender a expressão. E na teologia, tá? Que para muitos é conhecido como cosmologia, ali é tratado dois tipos de mundo. O mundo que Deus criou, como também o mundo sistêmico. Quando a gente fala do mundo criado por Deus, a gente fala de um mundo do qual Deus ele é soberano nele. De um mundo pelo qual a gente pode dizer assim, que a experiência do homem ali com este mundo o dirige diretamente para um ato de Deus específico. Tá? De uma providência dele, de um julgamento dele, até mesmo de uma graça, porque está governado por ele. Coisa que o homem não pode fazer, nem criar, mas Deus fez. Esse é o mundo criado. É o mundo que existe no princípio. É o Gênesis. Mas quando a gente fala do mundo sistêmico, nós falamos do quê? Do mundo habitado. Habitado por homens, do mundo procriado, do mundo que prega uma ordem de civilizações, urbanismo, do mundo sociedade, do mundo que existem autonomias políticas, que há certa autonomia para homens, porque eles governam, porque eles decidem,
porque eles julgam, porque acertam o livre-arbítrio, um mundo ecumênico, um mundo histórico, um mundo sistêmico, que até mesmo é teatral. Porque muita coisa que está nesse mundo materialista, nesse mundo sistêmico, muita coisa não é verdadeira, muita coisa não é como aparece, como apresenta ser. Por isso é governado por homens. Por que separar esses dois mundos? Porque Deus não se mistura com aquilo que é do homem. Então você uma hora vai entender que há certas coisas que Deus ele é soberano. Há outras que ele permitiu que o homem tenha autonomia. No mundo que Deus é soberano, lá o homem não mexe. Não quebra leis, não quebra regras, não quebra princípios. E obedece a isso, as leis soberanas desse Deus, desde a sua existência até a sua morte. Esse mundo funciona de uma maneira perfeita. Como foi desde o princípio. A nível de soberania e governabilidade da parte de Deus. Já o mundo sistêmico, o mundo habitado pelos homens, o mundo que os homens têm certa autonomia, você vê uma desgraça, você vê um caos generalizado, uma baderna, uma desorganização, que você pensa que Deus está nesse meio. Deus não está nesse meio. Deus não governa e não é soberano por meio de instituições. Deus não governa e não está representando soberania por meio das histórias humanas. Por quê? Porque as histórias humanas pregam isso. A liberdade dos homens de escolherem o melhor caminho, de escolherem o seu próprio caminho, até mesmo definirem o seu próprio destino. Tanto que está registrado na palavra que de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Deixando claro exatamente o quê? Que existe dentro do mundo que Deus formou e criou, dentro da sua soberania e governabilidade, existe uma autonomia que ele deu aos homens de decidir. E essa decisão criou esse conceito, ou esta visão puramente materialista das coisas. Tá? A visão urbana disso. A visão material disso do que eu estou pregando aqui. É uma coisa muito simples e importante de se fazer. Misture Deus e os homens e você não vai entender patavina mais nenhuma da história. Separe Deus dos homens e você vai ver quem está vencendo agora. Você vai ter interpretação e entendimento de quem nesse momento está julgando e dando veredito da história e da consumação dos séculos. Esse ponto aqui deixa claro que quando o Evangelho dá um direcionamento à igreja, do que a igreja e o cristão precisa ser dentro destes dois mundos, existem orientações específicas para cada um deles. Aí eu vou fazer essa divisão com vocês. A primeira delas, que quando Jesus ele entra no mérito do mundo criado, do mundo que Deus criou, que ele continua exatamente controlando e governando, o parecer foi esse. Tanto na vida do cristão, como no seu ministério, que quando ele se comprometesse em cumprir conduta cristã, que a prioridade dele com este mundo que Deus criou, fosse exatamente o quê? Servir a Deus. Ao mesmo tempo, isso, não se entregando ao materialismo. Eu vou falar disso. Quando Deus se direcionou a orientar o homem a como se comportar dentro do mundo sistêmico, do mundo das relações, do mundo homem e habitação, a orientação também se direciona especificamente de que aquele que se comprometeu com a fé, de que ele fosse um contraste em relação aos homens infiéis, ao mesmo tempo também suportando o sofrimento pela causa disso, da obediência.